se sobrar tempo... A gente responde pergunta. Bom dia, pessoal. Estamos aqui ao vivo para nossa live diretamente. Talvez no final, se sobrar tempo... Aqui, a gente responde pergunta. Já começamos. Eu não recebi ainda. E aí, eu vou te enviar o link. Que você tá live. Não, mas começamos aqui no YouTube. E vamos começar pelo... Eu estou te enviando o link, caso você queira enviar, tá? Te enviei por e-mail. E aí, vamos começar agora no Insta. Ao pessoal aqui que está aguardando instantes, nós vamos começar. Já vou começar aqui pelo Instagram. Vamos lá. Aí, já vi você. Vou entrar, ver se está tudo ok. Veja se meu áudio vai estar bom, tá? Uhum. Oba! Vamos diminuir o áudio daqui, né? Então, eu fico olhando aqui para o Insta, né? Isso, aqui, você entrou. Isso. Aqui. Adicionando. Espera aí. Olá. Oi, bom dia, Mari. Bom dia a todos. Espera aí, deixa eu arrumar a câmera. É uma honra ter vocês aqui. Só um minuto. Uma honra. Diretamente, temos a Mari aqui diretamente da Alemanha com a gente, né? Isso aí. Olá, pessoal. Bom dia. E a Mariana Moscovici, ela é neurologista, especialista em distúrbios de movimento. Ela foi, alguns dias a gente teve uma live com a doutora Sara, a gente falou muito dela e hoje ela está aqui com a gente. Que em 2017, né, 2017 em Vancouver, a gente se conheceu já há 3 anos. Sim. E a Mari foi uma pessoa que a gente se conheceu ali na reunião do Distúrbio de Movimento com o pessoal da Universidade da Flórida. Então, a Mari até começou antes, né? Eu queria que ela contasse um pouquinho para a gente da história dela lá, na especialização, né, em distúrbio de movimento, com o fellow na Universidade da Flórida. E dizer que é uma grande honra ter você aqui. Obrigada por poder me dar esse tempinho, mesmo com esse fuso totalmente diferente, né? Então, 5 horas de diferença. E fala algumas palavrinhas para a gente sobre você e como foi lá essa experiência na Universidade da Flórida. Muito bom. Bom, primeiro, Vani, obrigado por me convidar para participar aqui do seu canal, do seu Insta. A gente está conversando sobre um tema tão importante agora, né, sobre os distúrbios do movimento e esse momento de pandemia, de coronavírus, de tanta incerteza. Então, realmente, obrigado por me convidar e por eu estar participando aqui. Para mim, é uma honra, tá? Bom, para quem não me conhece, sou Mariana Moscovici, eu sou neurologista, né, de Curitiba. E em 2011, eu resolvi fazer meu fellow em distúrbios do movimento na Universidade da Flórida. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Tá ótimo. Tá bom. Se o pessoal aí estiver ruim, aí avisa a gente aí pelos comentários. Aí eu fui para a Flórida fazer 2 anos de distúrbio do movimento, aprender distúrbio do movimento e DBS, e voltei para o Brasil final de 2012. Fiquei 1 ano e 8 meses, mais ou menos, por lá. Foi quando que logo depois vieram, né, diversos fellows, e em 2017 a gente se encontrou num congresso de distúrbio de movimentos que a gente participa todos os anos, e todos os anos existe uma reunião, né, dos fellows, dos novos fellows, dos pré-fellows, né, do pessoal ao massa aí, ó, do pessoal que, né, do mundo inteiro. Então é muito legal esses congressos, por isso que a gente acaba assim se reunindo. Eu desativei rapidinho os comentários, desculpa, Mari, mas não, tá bom. O pessoal pode ir mandando as perguntas aqui pela caixinha de perguntas que a gente vai respondendo. Mas tá indo bem. A gente tem muita coisa legal para falar aqui com vocês. Então, isso mesmo. Foi bem especial, né? Só dando continuidade, foi bem especial esse momento que a gente se conheceu. A gente tem muita coisa em comum, né? E foi muito a gente teve
foi uma conexão, né? Uma conexão muito boa e foi muito legal de ver outra mulher brasileira, né? Tendo passado por tudo que eu passei lá. Então, a gente dividiu experiências e conhece muitas pessoas do mesmo meio. Então, foi muito, muito legal. E a partir daí, né, Vânia, a gente não parou mais, contribuindo, colaborando, todos os congressos fazendo os passeios juntas. E virou parceirona aí de congresso e de estudo, né? Então, bom, é isso. Então, fui para lá, voltei para Curitiba só para terminar minha história. E em 2016 resolvemos vir para a Alemanha com meu marido, com minha filha, que era pequena. Aqui eu moro em Hamburgo, no norte da Alemanha, e comecei uma parte de pesquisa. Então, aqui eu não trabalho como médica, mas eu trabalho como pesquisadora, pois eu já tinha terminado meu doutorado em Curitiba, então eu segui nessa área, né, com distúrbios do movimento, especialmente com doença de Parkinson. E é isso, eu ainda estou morando aqui, a ideia era ficar 3 anos, agora evoluiu para 5, e aí vamos vendo até quando, né? Quem sabe aí em breve volto para o Brasil. E é isso, então agora estou aqui. Maria, eu vi hoje que estão começando a sair do processo de quarentena aí na Alemanha. Eu acho que a Alemanha, quem tem acompanhado as notícias tem visto, é um exemplo, eu acho que para o mundo, né, em como agir com relação ao coronavírus. A questão de mortalidade também foi bem menor aí do que está sendo aqui no Brasil e em outros países. E como que você vê assim de diferença, né, entre o Brasil e a Alemanha nesse momento de quarentena e com a ação contra o coronavírus? E como que está sendo essa reabertura? Aí como que foi hoje? A sua filhinha foi para a escola pela primeira vez, né? Depois de 60 dias. 60 dias em casa. Enfim, eu estou realmente acompanhando os 2 países muito próximo. Minha família toda no Brasil, meus amigos, tudo. Então, realmente, eu estou acompanhando as notícias de lá e daqui. A gente aqui está um pouquinho mais na frente, né? Como começou aqui tudo antes. E a gente tá, né? É engraçado, como se fosse prevendo o futuro, né? Vendo o que está acontecendo. E eu ia falando meu pai, agora vai acontecer isso. Enfim, porque realmente a gente está um pouquinho na frente aqui. O que eu vejo, na verdade, não posso comparar com o Brasil, porque eu acho que a Alemanha e Brasil são incomparáveis em questões socioeconômicas, culturais e etc. Então, é muito difícil você realmente comparar um país com o outro, né? Mas o que acontece é que na Alemanha teve um grande sucesso devido a muitos fatores, né? O primeiro é que a Alemanha acho que é o país que tem a taxa mais alta de leitos de UTI por número de habitantes. Isso é muito importante. Inclusive, o que o seu colega falou, né, na sua live passada. Doutor Elri. O doutor Elri, um abraço para ele, eu virei fã. Ele falou uma coisa muito importante, né, que o que vale mesmo é o cuidado intensivo, independente de qual medicação, o que for ser utilizado. Se o paciente for cuidado de uma forma intensiva, ele tem menos chances de morte. Como a Alemanha tem muitos leitos de UTI, reduz o número de mortes, então a pessoa tem acesso àquela UTI, certo? Então, acho que esse foi um fator. Tem muito leito de UTI. Tanto tem leito de UTI que foi criado aqui também aqui é uma federação, né? Então, cada estado fala por si, separado. Então, foi criado um sistema digital de rastreamento de leitos de UTI. Então, onde tinha leitos de UTI vagos, já se mandava. Então, por exemplo, eu estou aqui em Hamburgo e está tudo lotado, mas eu vejo que na cidade vizinha tem lugar, as pessoas já eram encaminhadas diretamente. Então, você podia rastrear pela internet onde tinha leitos de UTI vagos, para aqueles pacientes que precisassem dentro da Alemanha inteira. Então, isso também gerou com que as pessoas pudessem ser distribuídas de uma maneira adequada e tratadas de uma maneira adequada. Não sei se isso está sendo feito no Brasil, né? Não sei como é que está essa situação. Muitos testes foram realizados aqui, né? Então, antes, durante, agora está sendo feito o teste para ver se você já teve a doença, que foi assintomático. Então, muitos testes sendo realizados. E eu acho que o mais importante daqui é que o que aconteceu existe uma credibilidade muito forte que eu vejo aqui do povo alemão em relação ao chefe de Estado e ao governo. Então, o que o chefe de Estado fala é realizado, mesmo que você esteja contra aquilo. Então, muita gente era contra o lockdown, contra fechar, contra pela economia ou porque não queria. Mas as pessoas respeitam. Né? Então, todo mundo obedece mesmo estando contra. Então, quando falaram assim, não se pode sair, ninguém saía de casa. Por XYZ, não se saía de casa. Então, aqui, houve todas as etapas, né? Quando eles viram que os números de leitos, eles seguiam pelos números de leitos ocupados.
Quando se viu que o número de leitos estava reduzido pela metade, ou seja, vou chutar mais ou menos esse número, tinha 30 mil leitos e só estavam ocupados 18 mil leitos, eles falaram, ops, agora a gente já pode começar a reabrir. E eles começaram a reabrir as quarentenas, porque eles viram que se tivesse uma nova mais pessoas infectadas, uma nova onda, eles tinham a capacidade de suprir essas pessoas com o melhor tratamento adequado, certo? Então, eu vejo que essas são as diferenças que fizeram aqui dar certo. Então, abriu primeiro. A gente nunca ficou lockdown total, tá? Só para entender. A gente podia sair, eu podia ir no parque, como eu postei algumas coisas, podia se caminhar em volta, não tinha que ficar só em casa, tá? Mas era tudo fechado mesmo, só farmácias e supermercados abertos com as restrições, né? Distanciamento social, máscara, álcool gel, etc. Depois eles abriram. Agora, dia 20, teve uma abertura, abriu algumas lojas, num certo tamanho, menor que 800 metros. Começaram a abrir os restaurantes para fazer takeaway, né? Para pegar comida. As crianças, universidades estão fechadas, mas crianças do ensino médio começaram a ir. E cada semana eles vão analisando a situação. Se eles verem que começa número maior, eles fecham de novo. Então, eles estão analisando. Essa semana, então, hoje, abriu para crianças a gente chama, né, kindergartens, que são crianças abaixo de 6 anos, mas só pode criança de 5 e 6 anos. Então, nesses jardins, infância, creche, como chamar aí, tem crianças de 1 a 6 no mesmo lugar. E abriu só para crianças de 5 e 6. Por sorte, a minha filha tem 5. Então, ela foi. Graças a Deus. Até que ela chegou lá, uma menina falou, você não tem 5. Ela fez 5 na quarentena. Ela fez 5 na quarentena. Aí uma menininha chegou, mas você não tem 5? Daí ela, claro que eu tenho. Você não tá sabendo, né? Tem gente que fica brincando que aniversário da quarentena não tá valendo, mas vale. Exatamente, ela tá valendo. Então ela fez 5, ela pode ir para a escola. Só tinha de 20 crianças, tinham 8. Então realmente está sendo bem cautelosa essa abertura, e eu acho que está sendo fantástica, está todo mundo, inclusive, assim, se você puder ficar em casa do seu filho, eles recomendam, enfim, ainda continua muito forte a orientação de isolamento social para as pessoas de risco, os cuidados como lavar a mãos, a máscara, não ir no supermercado, não ficar andando por aí, as pessoas têm essa consciência por aqui, sabe? Que bom. Eu acho que vocês são exemplo, assim, aí na Alemanha, com relação a isso. E para a gente, né, que está passando pelo pior momento agora, para todos os nossos estados aqui no Brasil. Exatamente. Mas então, já entrando um pouquinho, né, no nosso motivo aqui de estar conversando, o nosso tema aqui da live, os distúrbios de movimento, assim, no caso, paciente com Parkinson, com distonia, com tremor essencial, eu estou recebendo muitas perguntas, né, a gente está trabalhando agora com telemedicina, desses pacientes com relação a se eles são do grupo de risco. Você, como especialista, né, o que é que você está orientando, o que é que você está falando para esse paciente? Bom, vou mudar aqui só. O seguinte, em relação aos pacientes com distúrbio do movimento, muitos realmente têm me perguntado, eu tendo doença de Parkinson, eu tendo distonia, né, o tremor essencial, eu tenho mais risco de pegar a doença? Então, né, começando por aí. É um fator de risco ter uma doença neurológica ou não, né? E eu venho dizer o seguinte, na verdade, até o momento, não tem nada que comprove que os pacientes com distonia, com Parkinson, vou falar sempre de distonia e Parkinson, né, que são as mais comuns, mas na verdade, se vale a todos os distúrbios do movimento, tá? Então, estão todos incluídos aí. Não tem nenhum estudo ainda que diga que esses pacientes são imunocomprometidos, né? Então, que eles teriam realmente uma perda dessa reação de defesa que tem no nosso organismo contra algum agente. Não existe nada que prove isso até o momento. Não seriam, então, os pacientes por ter Parkinson, por ter distonia, mais risco de ter a doença. Mas temos que lembrar o quê? Quais são os fatores de risco para o coronavírus? Idade. Então, idade acima de 60, 70 anos é um fator de risco. Sabemos que pacientes com a doença de Parkinson, a maioria deles começa a partir de 60 anos. Então, sim, né? Você tem mais risco de pegar a doença. Que mais? Cardiopatias, pneumopatias, né? Então, hipertensão, ou ser imunocomprometido, ou estar tomando alguma medicação que faz uma imunossupressão. Pacientes que têm um câncer, né, associado, enfim, pacientes que tomam corticóide por alguma outra razão. Então, pacientes de Parkinson e distonia não têm mais risco de pegar a doença. Mas se pegar a doença, então se contrair, né, o coronavírus, tem mais chances dessa doença vir a ser mais grave, tá? Por que eu digo isso?
Porque nós sabemos que pacientes com Parkinson apresentam uma dificuldade na expansão do tórax, né? Essa expansão para encher de ar dentro do pulmão é um pouco comprometida, devido à lentidão, à rigidez dos próprios músculos da caixa torácica, que eles estão afetados pela doença, né? Então, essa expansibilidade para você entrar o ar e sair o ar está afetado. Não só nos pacientes de Parkinson, mas também em pacientes que talvez tenham uma distonia generalizada. Então, tem que avaliar caso a caso, tá? Fora isso, o que os pacientes de Parkinson têm? Os pacientes com doença de Parkinson também apresentam uma anormalidade na postura. Muitas vezes eles estão mais, né, curvados para frente, né? Tem a camptocormia, que a gente chama. Então, essa estrutura óssea também comprime o pulmão. Então, se você tiver uma doença infecciosa, mais dificuldade de você melhorar. Pode ter um anterocolo, os pacientes da distonia. Então, tem dificuldade da respiração, dificuldade, pacientes que apresentam disfagia, dificuldade de deglutição, Parkinson e distonia. Também podem ter mais dificuldade. Já tem risco maior de pneumonia no geral, né? Exatamente. Então, qualquer tipo de pneumonia, qualquer tipo de infecção pode estar prejudicado devido a todos esses fatores. Mas dizer que os pacientes de distúrbio do movimento têm mais risco, isso não. A não ser que você tenha pneumopatia, cardiopatia ou uma idade avançada. Certo? Isso mesmo. E é essas orientações que a gente tem recebido, né, das sociedades da Movement Disorders, por exemplo. Mas algo que a gente tem visto, né, bastante também, é que os pacientes estão piorando os sintomas durante esse período de quarentena, né? Então, na verdade, o que é que você está vendo, assim, que afeta esses pacientes, tanto com Parkinson, com distonia, tremor essencial? O que é que está acontecendo com esse paciente durante a quarentena, né? E por que está acontecendo? Então, Vanessa, eu vejo, eu também, a gente está vendo pacientes por vídeo, né, por videoconferência, e muitas perguntas, e realmente a gente vê que tem a piora. Principalmente porque, primeiro, o paciente vem sofrendo por um estresse crônico, né? Um quadro de ansiedade generalizado pela situação que a gente está. Então, sintomas psiquiátricos estão se exacerbando, a gente chama, estão vindo, aflorando mais. Que, normalmente, pacientes com doença de Parkinson e com distonia, nós sabemos que eles já têm, por base, uma ansiedade e uma depressão maior do que no pessoal, maior do que uma pessoa que não tem essas doenças. Então, agora estão piores, sintomas psiquiátricos. Depois, falta de exercício físico. Então, os pacientes, alguns deles têm deixado de fazer exercício físico, está mais difícil o acesso ao exercício físico. As terapias em si, não só exercício físico, mas as terapias, né? Então, TO, físio, fono, enfim, engajamento social. E terceiro, as pessoas não estão tendo acesso, acho que, não todas, né? Não estou generalizando, não estão tendo acesso ao seu médico, ao tratamento adequado naquele momento, ou muitas vezes não está tendo acesso nem à medicação, né? Então, a falta de acessibilidade. Eu tive 2 pacientes que falaram, estava com o meu médico, e de repente o coronavírus desapareceu, o médico, não consigo encontrar o médico, não consigo tirar dúvida, fechou a clínica, como que eu chego lá desesperado? Porque muitos ainda não têm pelo WhatsApp atendimento, né? Só o da clínica mesmo. Exatamente. Então, a pessoa perdeu o acesso àquele médico. Então, não só gera mais ansiedade e tudo mais, que a pessoa fica perdida, mas também falta de tratamento, né? Então, não tem mais o remédio, não consegue mais a receita, não quer sair. Então, acho que são esses 3 fatores que estão realmente afetando os nossos pacientes de distúrbio do movimento na quarentena. Sintomas psiquiátricos, falta de exercício e terapias e falta de acessibilidade a ter uma orientação adequada, tá? Então, nós sabemos que o estresse crônico e a ansiedade, ela faz piorar os sintomas, né? Começando pelo tremor essencial, digamos. A gente sabe, se você já tem o tremor essencial e você sofre uma interferência externa, sofre um assalto, enfim, tem algum estresse, você vai tremer mais ainda, né? Então, pessoa normal já treme quando sofre um estresse. Pessoa que tem tremor essencial vai tremer mais ainda. Sabe-se que pacientes com doença de Parkinson também, que quando ele sofre uma infecção viral, uma infecção bacteriana, enfim, passa por um quadro de estresse crônico, também piora sintomas. Não pode ser piorar o tremor, como também a rigidez, a lentidão. Então, nós sabemos que o estresse afeta esses pacientes, piorando os sintomas motores, e muitas vezes teve até estudos com ratos
que mostrou que eles foram submetidos a um estresse crônico contínuo e houve uma morte celular de células faminérgicas muito maior que nos ratos que não sofreram esse estresse. Então, além de sofrer e não sofrer os sintomas, né, uma piora dos sintomas pelo estresse, por essa ansiedade, também pode ocorrer uma morte celular e fazer a progressão da doença ir mais rápido. Piorar mais, sim. Né? É isso que preocupa, né? Como que vão ficar esses pacientes, como que vai ser nos próximos meses, porque a evolução, né? Tudo bem, tem o período de quarentena, mas até depois a gente vai ter que continuar tendo os cuidados, então tudo isso vai aumentando essa questão de ansiedade, de angústia. Inclusive, eu achei muito legal a live que você fez com o Dr. Juan esses dias, falando sobre algumas... como prevenir, né? Principalmente voltando para o alcoolismo, que é um problema que está piorando muito nesse momento. Mas eu queria que você fizesse um resuminho e falasse também, principalmente para esses pacientes com distúrbio de movimento, o que fazer, né? O que é que pode ser feito, né? O que é que a gente pode fazer para evitar essa piora e até, como já foi mostrado nesse estudo em vivo aí, né? Com os cobaias, o que é que a gente pode fazer para evitar essa morte celular, né? Para evitar a piora da doença. Exato. Então, assim, o que a gente está indicando para os pacientes é, primeiro, para controlar os sintomas. Então, vamos lá. Primeiro, os sintomas psiquiátricos, depois exercícios físicos e depois a parte do tratamento, tá? Vamos por partes. Então, em relação à ansiedade e depressão, se você quiser até ligar os comentários, eu acho que a gente está... eu já tenho aqui perguntas, tanto aqui quanto perguntas no YouTube também. Tá, mas se quiser ligar aí também não me importa, tá? Beleza. Tá bom. Não, porque senão então, não te vejo direito. Tá bom. Bom, então, primeiro, para ansiedade e para o estresse. Então, como reduzir essa ansiedade e estresse? A gente indica, até os artigos indicam, primeiro, ter uma rotina, né? Então, muito importante, porque às vezes você começa a se perder, né? Que dia que é hoje, que eu tô, que eu vou fazer, o que está acontecendo? Rotina, número 1. Então, você tem que ter uma rotina. Faz um plano, por mais que esteja em casa, existe um plano. Acordo, vou tomar um banho, eu vou sair para fora respirar, eu vou dar uma volta na quadra, depois eu vou ver um filme, depois eu vou conversar com as minhas amigas, que eu marquei no WhatsApp, no Zoom, onde for, depois eu vou almoçar, depois eu vou fazer um bolo, vou ver um filme e vou dormir. E vou fazer meu exercício, certo? Vou fazer minha meditação antes de dormir e eu vou dormir. Então, faz uma rotina todo dia. Você seguir uma rotina é super importante. Depois, como a gente conversou, não assistir notícias por mais de 30 minutos. Porque inclusive, eu ia te perguntar isso, mas já foi um comentário aqui da Logan Wolverine, aqui no Deixa eu tem um pessoal me escrevendo que não está abrindo para o comentário, que querem comentar. Então, mas aí vai, só para explicar. Tem uma interrogaçãozinha, tem um quadradinho com interrogação. Das perguntas. Que é para perguntas. Aí é só colocar ali, que aí eu já vejo, tá? Então isso está aberto, pode mandar. Vai lá. E aqui no YouTube está aberto, e aí a Logan Wolverine falou que está existindo um certo... Aquela questão da notícia ruim, que é a notícia que vende, né? É a notícia que só você liga a TV, você abre o jornal, é só o que você encontra. Então, o que é que a gente pode fazer para evitar essa... E isso está provocando muito, né? A questão de desinformação, de aumentar a ansiedade, então tudo isso. Então, o que é que a gente pode evitar? E é exatamente isso, parece até que você adivinhou. Tá vendo? Perguntando aqui. Então, na verdade, assim, a ideia não é ficar alienado, tá? A ideia, né? Todo mundo quer saber o que está acontecendo, todo mundo deve saber o que está acontecendo. Acho que a informação é a nossa maior arma nesse momento para lutar contra o vírus, para se autoproteger. Mas as notícias sensacionalistas são as que mais vendem. Então, realmente, vai ter morte, não tem lei, tem isso, tem aquilo. Eu acho que você pode abrir um jornal, você pode perguntar, se você tem uma dúvida muito específica da sua doença, pergunte para o seu médico, vá numa fonte segura, tá? E escolha um jornal do dia, né? Escolha um jornal da TV, assista só um jornal, meia hora por dia, 40 minutos por dia, e depois desligue, né? Porque, assim, não vai ter nada tão novo que vai modificar a sua vida para melhor, né? Então, eu sugiro que realmente assista pouca TV. Se você tiver dúvidas específicas em relação à sua doença ou tiver dúvidas em relação ao coronavírus, vá em fontes seguras, né? E procure se informar de uma maneira adequada, tá?
Eu acho que isso é o principal. Até vale salientar aqui que o coronavírus é um vírus muito novo, né? Então, como a gente está falando, pacientes de Parkinson, de movimentos não são fatores de risco. Hoje, talvez amanhã eles sejam. Então, tudo que a gente está vivenciando é tudo novo. Às vezes o que a gente está conversando hoje, amanhã não é mais. Semana que vem tem uma nova, né, tem uma nova discussão, na outra semana saiu um novo artigo, na outra saiu a medicação, na outra saiu o tratamento. Então, assim, estamos mudando dia a dia, né? Nossa opinião, os estudos que estão saindo. Então, realmente, tente ler pouco todo dia e não se influenciar com essa notícia, porque está trazendo realmente mais ansiedade e mais essa sensação de peso e medo que está trazendo para os nossos pacientes e para todo mundo. A gente tem até um desafio no final sobre isso para vocês. Então, isso aí. Bom, na verdade, isso, assim, e é muito importante. Tá, você pode finalizar. Não, só para finalizar aqui. Então, realmente, para você, falando em questões de como controlar essa ansiedade, então, rotina, 2, parar de ver notícias e depois fazer alguma atividade onde mentalizar coisas positivas. E eu adorei isso, li esses dias até. Então, positive thinkings. Então, pensar positivo. A gente tá difícil, mas pense positivo. Tente tirar as coisas boas que você teve dessa quarentena. O que você está fazendo de melhor? Como que está melhorando? Respiração, essencial. Está tendo uma crise de ansiedade, tá muito... Respirar, aprender a respirar é sensacional, alivia a ansiedade, alivia esse estresse. Pode fazer yoga. Então, as atividades físicas, né, do dia a dia liberam dopamina, liberam uma sensação de bem-estar. Meditação. A meditação, eu recomendo. Chega à noite, a hora que você vai dormir, meia hora antes vai para a cama, liga aí, um fonezinho, tem um monte de apps, não vou falar os nomes aqui, mas um monte de aplicativos que vocês podem baixar, faz uma meditação antes de dormir, né? Tira aquela coisa ruim, né, dentro do corpo, dentro da cabeça e dorme, porque dormir também aumenta a imunidade. Então, dormir bem e por pelo menos 8 horas é muito importante. Tem estudos mostrando que pacientes que dormem menos que 5 horas piora a imunidade, né? Libera cortisol, enfim, outras coisas. Então, realmente, dormir também é muito importante. Então, existem diversas coisas e diversas maneiras que você tem de você, né, aliviar esses sintomas psiquiátricos nessa quarentena, que não tá fácil para ninguém, né? Uhum. Não, e assim, é bem importante que a gente sinta, né, que apesar da gente estar distante pela questão do distanciamento social, a gente tem essa proximidade aqui virtual, claro, né? E é bem importante que essas relações sejam enfatizadas, tanto com, enfim, tanto com seus médicos, tanto com as pessoas da área de saúde, como com a sua família também. E aí eu queria, nesse momento, pedir a participação de todos aqui, para ajudar a gente a fazer, a transmitir esse amor, que aí no caso meu e da Mari, né? Para todos que estão assistindo, através... Vamos tentar, Mari, fazer o coração? Esse coração, o famoso assim, coração? Meu Deus, assim, eu acho que eu não sei fazer isso. Isso, coloca mais para cima. Aí, tá só, bom? Vira só tá um pouquinho a mão. Aí, peraí, ajeita aí que eu ajeito aqui. É que meu tá pequeno, não sei por quê. Mas deixa eu colocar mais. Aí, isso. Tá bom assim? Pessoal, tá bom. Coloca bom, um pouquinho mais para cima a tua mão. Isso. Agora tira uma foto pra gente, pessoal. Tirem uma foto aí. Yeah! Boa! Obrigada, boa, obrigada. Bonnie. Não, então, porque essa parte de apesar da distância, e a gente brasileira é muito caloroso, né? Assim, você, sim. Com certeza, você aí na Alemanha é reconhecida por isso, porque é algo que a gente tem de diferente. Então, eu acho que isso e a questão da solidariedade, da empatia, é algo que tem se mostrado bem forte nesse período, e eu acho que é algo que a gente também tem que investir, até para diminuir esse sofrimento e esses sentimentos ruins, né, que estão aflorando. Como você falou, nós estamos fisicamente separados, mas mentalmente, emocionalmente conectados, né? Sim. E eu vejo que muita gente, por ter mais tempo e por agora estar mais familiarizado com a tecnologia, tem falado muito mais com seus familiares, com seus amigos. Aquela irmã, até vi um professor meu de 60 anos, eu tô aqui isolada. Está acontecendo isso. Não é? Comigo também. Eu tô muito diariamente, não tem. Com paciente, com familiar. A gente, às vezes, na correria do dia a dia não conversava. Senta lá, conversa com aquela amiga, né, com aquele teu familiar lá longe. Todo mundo tá sabendo ter Zoom, ter YouTube, ter Instagram, tá tão fácil
Então, acho que isso é uma coisa também, uma coisa que a gente podia falar no final, uma coisa boa que a quarentena está trazendo. As pessoas aprenderem mais sobre tecnologia, saberem usar essa tecnologia de maneira adequada e ficar mais próximo do outro. Essa é uma questão, né? A tecnologia afasta as pessoas, né? Você não vê a pessoa, mas também pode ficar mais próximo. Então, acho que isso é uma coisa boa Então, que essa quarentena está trazendo para nós. Uma moeda de duas faces, assim, duas formas que você pode tem que saber, né? Um equilíbrio, Nesse né, momento está sendo muito importante. Eu acho que muito é bom. algo que a gente pode tentar se aproximar mais. E assim, mas e tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter o equilíbrio. E assim, voltando para a questão do que fazer, né, nesses pacientes com tanto com distonia, doença de Parkinson, tremor essencial. A gente tem pacientes que implantaram a estimulação cerebral profunda, né? Pacientes que fazem uso de botox, então tem esses procedimentos que são minimamente invasivos que a gente faz para ajudar, né? Enfim, a melhorar esses sintomas. E o que é que a gente tem de diferente nesse momento, né? Como que a gente deve agir com esses pacientes nesse momento? Porque é algo que muitas vezes pode ser uma urgência, como, por exemplo, acabar a bateria, que é o gerador, claro. Né, ali do paciente, o gerador de pulsos, do paciente que tem uma doença de Parkinson, por exemplo, ou um tremor essencial. Então, isso acaba sendo uma certa urgência, né, para a gente resolver. Como que a gente deve lidar, né, com essas situações? Bom, voltando lá, né, nas três situações que estão piorando na quarentena, a gente falou então dos sintomas psiquiátricos, falando em relação de exercício físico e tratamento, realmente é muito importante. Os pacientes falam, eu acho que é fundamental os pacientes fazerem algum tipo de atividade física. Então, indo lá para o tratamento, a gente já passa para o Botox, para o DBS, tá? Tem que fazer exercício físico é tratamento, ponto. Né? Já se sabe, inclusive, que o exercício físico pode até ser um neuroprotetor e retardar a progressão da doença. Se ficar em casa, você não vai estar ajudando em nada. Então, hoje em dia existem muitos aplicativos, 1000 coisas no YouTube, no celular, no Instagram, tá rolando o tempo inteiro que né, todo mundo está acompanhando de exercício físico para paciente de Parkinson e de distúrbios do movimento. Então, faça em casa que você puder, no teu limite, porque é melhor do que nada. Até ouvi lá, né, um pessoal falando, é igual a fazer a fisioterapia no centro especializado de fisioterapia? Não é igual. Realmente, talvez tenha uma qualidade um pouco pior, mas é melhor do que nada. Mas é melhor do que ficar sentado no sofá, né? Então, se você puder caminhar em volta da quadra, né, fazer uma caminhada 30 minutos, se você puder né, fazer algum tipo de yoga, fazer algum tipo de alongamento dentro de casa, faça, porque é melhor do que nada. Melhor do que ficar sentado 60 dias no sofá, certo? Então, isso é um tratamento, exercício físico, qual for, antes que era o único, né? Antigamente exatamente. Então, existem diversas maneiras. Você mesmo mostrou fazendo uma aula de alongamento. Então, assim, né, converse talvez com o seu personal, se você tiver um personal, que todo mundo está fazendo e está se adaptando a essa realidade. Então, exercício físico é um tratamento. Depois, pacientes que são acima de 60 anos, independente da doença que tiver, façam a vacina de influenza, né, que está tendo, acho que agora na campanha no Brasil, e vão se vacinar contra o pneumococo, tá? Isso é muito importante, porque se você tiver uma infecção e depois outra infecção pelo corona, então você está reduzindo a tua chance de ter um agravamento pior. Se teu pulmão não está muito bom, porque você já acabou de ter uma infecção, então vai ser pior a tua recuperação depois. Então é essencial ter as vacinas, principalmente acima de 60 anos. E um detalhe que eu vi que aí na Alemanha, eles vacinam muito a questão do quem tem para prevenir a pneumonia, né? Que é a pneumocóxica que a gente chama. Pneumocóxica. Tem a 23. Isso, 13 e 23. E isso é algo que é pouco feito aqui no Brasil. Talvez isso tenha ajudado vocês aí também, né? Também. Existe, mas também, por outro lado, existem estudos agora falando da BCG. Eu não sei se você viu, que diz que pessoas que tiveram BCG. No Brasil é mais. Que aí tem, e na Alemanha não tem. Na Alemanha não se vacina contra a BCG. Né? Então, é difícil de ponderar. Mas se você pode, né? Eu acho que a pneumocóxica, ela é particular, né? Você tem que pagar. Mas se você puder, faça. Porque realmente vai te ajudar lá no futuro, tá? Eu creio que a 13, em alguns lugares, tem pelo SUS também. Depois deixa aqui no comentário quem souber. Mas eu creio que tem também. Talvez acima de 60 anos ou pessoas de risco, talvez seja pelo SUS, não sei também como é que está a situação, mas se você puder pagar e fazer, faça, porque realmente
É muito bom. Depois, outra questão que você falou, que você levantou em relação ao Botox. Sim. O Botox, principalmente, eu falo com os pacientes de distonia, né? Então, você sabe que os pacientes de distonia dependem. O Botox é a melhor terapia para a distonia, né? E os pacientes dependem desse tratamento para estar bem, certo? Uhum. E esse tratamento não pode ser feito por telemedicina, né? Temos que ir até o local. Sim. Existem muitos médicos que continuam aplicando toxina. Eu acho que as pessoas reduziu o número de pacientes. E vale lembrar que a aplicação de toxina, ela é realizada de 3 em 3 meses, normalmente. Mas, sabe-se que essa aplicação de toxina, se você já vem fazendo há muitos anos, você pode postergar um pouco, então fazer a cada 4 meses, a cada 6 meses, sem ter uma piora importante nos teus sintomas, né? Uhum. Claro que isso vai ser muito individualizado e vai depender de paciente para paciente. Aqueles pacientes que apresentam muita dor, estão sentindo, né? O paciente com distonia generalizada, ou uma paciente com uma distonia cervical, um blefaroespasmo muito agudo ou muito acentuado, claro que esse paciente tem que ser atendido, né? Pode ser atendido. Se for dor, você pode conversar com o seu médico primeiro por telemedicina, ele fazer uma avaliação, talvez passar uma medicação via oral, né? E avaliar quanto que você precisa daquilo de urgência, certo? Uhum. Mas, se você precisar fazer a aplicação deve ser feita tomando sempre os devidos cuidados. A máscara, lavar as mãos, totalmente paramentado, enfim. Então, essa é uma questão. Teve uma pergunta aqui exatamente sobre isso, da Analice. Sim. Ela deveria ter feito o Botox dela no dia 3 de abril e está tendo muita dificuldade até para mastigar, de tão intenso que estão os movimentos. Mas não está fazendo exercício. Então, essa questão que você colocou do exercício é bem importante. E com relação à Analice, seria legal ela conversar com o médico dela para tentar programar, né, para um momento mais oportuno. Na verdade, lá na Beneficência, a gente está tendo vários cuidados. É bem claro que a gente está adiando o máximo possível, mas alguns casos pontuais a gente está fazendo. Sim. Com alguns cuidados de o paciente não pode sair de casa por 7 dias. E faz o PCR antes. Então, faz o teste 3 dias antes do procedimento para ter certeza. É uma segurança para todo mundo, né? Exatamente, e claro, com máscara, com todos os cuidados que estão sendo... Exatamente. Para todos então, os procedimentos eletivos. Exatamente. Então, pode ser feito, deve ser feito, principalmente nesses casos. Eu não consigo deglutir, não consigo comer. Mas lembre-se que os pacientes também geram uma ansiedade, daí piora o sintoma. Sim. Então, assim, você cuidando da tua ansiedade, fazendo exercício físico, e às vezes exercício para a própria... Eu até estava vendo uma palestra, o autoconhecimento do paciente com a distonia, né? Fazer exercícios, tem uma distonia cervical? Os exercícios para distonia cervical. Existem exercícios para blefaroespasmo, então exercícios específicos para aquela distonia. Se você realizar, não só exercício físico, né, como a gente conversou, fazer boxe, yoga, enfim, né, personal em casa, mas exercícios específicos para a distonia de cada paciente. Então, fazer o exercício físico, controlar a sua ansiedade, muitas vezes já vai aliviar esses sintomas ruins do paciente distônico, né? E aí você fazer uma teleconsulta, conversar com o seu médico. Pode adiar o Botox mais um pouquinho. Adiar, porque nem sempre é necessário realizar a cada 3 meses. Às vezes até podemos ter um delay de 6 meses, quando a pessoa ainda tem um certo benefício pela própria toxina, tá? E com relação a esses casos de DBS, você tem alguma coisa a mais então, que tenha acontecido? Tem alguns pacientes DBS que têm me perguntado, por eu ter DBS, realmente eu tenho mais risco, né? Eu estou mais suscetível à doença, se eu pegar, o que acontece, né? Então, essa é uma pergunta boa. Não, por você ter DBS, realmente não tem mais risco. Voltando lá, né, no começo da nossa conversa. Você tem doença de Parkinson, você tem distonia, você tem tremor essencial, você não tem mais risco de ter a doença. Mas se você tiver a doença, por ter DBS, você pode ter uma doença mais grave? Não. Mas pelo Parkinson, pela distonia, sim, né? O DBS, pelo aparelho em si, não teria problema, tá? Alguns pacientes perguntam, acabei de fazer DBS, acabei de ter a cirurgia, não fui programado ainda, como que eu vou começar? Posso ficar sem programação? Pode. Então, se você fez a cirurgia, tá lá, né, com o gerador de impulso, mas ainda não começou a programação, espera. A gente normalmente, depois de fazer a cirurgia, espera, dependendo do centro, né, 2 a 4 semanas depois que liga. Não tem problema se você ficar com ele desligado por 1 mês, 2 meses, 3 meses, não tem problema. Você não vai ter o benefício do sistema. Mas também não vai ter nenhum problema.
mas não vai ter nenhum problema. Então, não fique desesperado, que às vezes as pessoas perguntam, mas e agora? Não vou ligar, não vai funcionar. Vai funcionar, então fique tranquilo, tá? Depois, quando a gente tem que tomar cuidado, pacientes com DBS? Então, aquele paciente que já tem DBS e que nota que, repentinamente, os sintomas pioraram. Então, de repente, o paciente com distonia, né, entra no estado distônico, ou aquele paciente que não tinha tremor, de repente começa a tremer. A gente tem que checar sempre a bateria. Tá? Então, se a bateria parar de funcionar, nós temos que ficar muito ligados. Isso é uma emergência e deve ser reoperado. Sim, e sempre ficar de olho na previsão. Então, toda vez que, se você que tem o estimulador, né? Se você tem a estimulação cerebral profunda, e até para a estimulação medular também está associado. Sim. É sempre bom que você saiba a previsão daquela, porque tem como a gente te passar. É só conversar com o teu médico e saber a estimativa de vida daquela bateria. Então, isso vai até te deixar mais tranquilo. É só daqui a um ano? Então, tranquilo. Dá e muitos pacientes têm o controle, né, Vani? Muitos pacientes têm o controle. Então, o paciente mesmo, ele pode checar com o controle. Então, às vezes você pode fazer uma consulta com o teu médico. Pelo menos se está ligado ou não, dá para saber. Exatamente. Às vezes só porque desligou por algum outro fator. Então, a ansiedade está fazendo o tremor, né? Está fazendo o sintoma piorado. E você pode achar, mas meu DBS está funcionando. Aí, com o teu controle, que alguns pacientes têm, não sei se todos aí no Brasil, ligam e podem ver, o teu médico pode orientar, às vezes até fazer uma nova programação, se ele tiver, né, no controle já programado, com o teu médico, pela telemedicina, pode falar, muda a programação, muda para o grupo B. A gente tem essa possibilidade de fazer diversas programações e o paciente em casa, ele mesmo mudar ou checar se a bateria tá boa ou não, né? Infelizmente, ainda não podemos programar à distância, ainda, né? Porque logo quem a gente sabe vai poder. Daqui a alguns anos. E eu acho que esse motivo de pandemia vai acelerar esse processo. Com certeza. Em algum momento você sabe que Não, com certeza. Você sabe que na China já tem uma empresa que faz isso. Na China, né? Tudo na China. Olha só, se eu não me engano, se chama Pimps, a empresa, e realmente já faz programação por Bluetooth. Então, imagine, eu na Alemanha vou programar acaba estimulando a outra a fazer também, já pega mais ou menos a tecnologia. Totalmente. Então, esse caso que você comentou do DBS foi uma dúvida que um paciente meu teve. Graças a Deus ficou tudo bem no final, mas ele e a esposa dele tiveram e ele ficou preocupado. Por eu estar com a estimulação cerebral profunda, eu tenho algum risco maior, tudo. Mas graças a Deus tudo fluiu bem. Não aumenta o risco, mas é claro, tem que ter todos os cuidados mesmo, porque também tinha essa questão da idade, de ser mais de 60 anos. Agora, algo que é muito importante, né, e que está ali do lado, no caso a esposa, o cuidador, a cuidadora, que cuidados que eles devem ter nesse momento, né, de quarentena? Bom, achei bem importante essa questão. Eu sempre que trato meu paciente de estudo movimento, eu tento focar também no cuidador, né? Eu acho que ele é uma peça-chave nisso, não só no bom cuidado do paciente com a doença, mas ele mesmo tem que estar bom. Ele tem que estar bem com ele para poder cuidar. A gente lembra sempre de uma, né? Várias pessoas até citam isso, eu acho bem interessante. A gente tem que lembrar sempre do avião. Quando você está no avião, você tem uma emergência, o que acontece? Vai cair uma máscara, você põe primeiro em você, para depois você colocar no outro. Porque você tem que estar bem para você poder cuidar da outra pessoa. Então, o cuidador é a peça-chave para o tratamento, para o cuidado desse paciente, tá? Então, o cuidador tem que estar bem. O cuidador também está ansioso. Pense, às vezes, um paciente com Parkinson, um paciente com distonia, que precisa de extremos cuidados para tomar banho, para se vestir. Esse cuidador ficar sozinho, né? Às vezes, né? Então, digamos que ele tem outras pessoas que ajudam. Então, falando assim, vamos, se isole, você tem que ficar isolado, não pode ter ninguém. Esse cuidador, que muitas vezes também é idoso, ficar sozinho, é terrível. Então, aí tem que pesar, né, custo-benefício. Há risco de queda desse paciente, né? O risco de queda desse paciente, o risco desse paciente machucar ou do cuidador se machucar é muito maior do que ter um cuidador em casa que traga o Covid, né? Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Os pacientes que precisam de cuidadores externos, manter, se você puder reduzir o número de cuidadores, né? Se tem 2, 3, às vezes uma enfermeira, o físio, fono, tenta manter uma pessoa só que venha te ajudar, o que for realmente essencial, que essa pessoa tome os cuidados, como usar máscara, lavar as mãos, trocar de roupa, né? E, então, se tiver que vir um cuidador, que venha com os devidos cuidados, tá? E esse cuidador que já está em casa, né, que é o familiar, que ele também tenha todo esse cuidado que a gente falou e que ele
também se cuida da parte do estresse, né? E desse burnout, né? Desse estresse crônico que vem sofrendo. Então, além de cuidar do cuidador, que nós temos que cuidar do cuidador, nós também temos que liberar e deixar com que outras pessoas vão em casa. Acho que a realidade de cada um, com os máximos cuidados, tem que ser sempre avaliada, tá? Acho bem importante isso. Outra coisa que a gente tem que levar bem em consideração para esses pacientes todos, não só os que estão em casa, mas todos os pacientes em geral, é você ter as orientações em relação à hospitalização. Eu acho que você tem que estar sempre preparado. Paciente de distonia e Parkinson, a precisar ser hospitalizado. E eu sempre falo, a hospitalização nesses pacientes de Parkinson e distonia e tal, você tem que fazer como se fosse um filho. Você tem que deixar meio que preparado uma bolsinha com seus remédios, os horários que você toma, a doença que você tem, se você tem DBS ou não, deixar tudo anotado, porque muitas vezes você chega no hospital e as pessoas do hospital, os enfermeiros, os médicos, não estão familiarizados com a doença. A gente sabe, muitos hospitais do Brasil não sabem que é DBS, não sabem que aquele levodopa toma de 2 em 2 horas. As pessoas dos hospitais estão acostumadas a tomar de 8 em 8, de 12 em 12, não entendem aquilo. Então, não entendem do seu remédio e não entendem da sua doença. Então, por favor, todos os pacientes, os meus pacientes, eu sempre falo, deixa anotado o remédio que você pode tomar, a hora que você toma, a doença que você tem, o remédio que você não pode tomar. Porque se você precisar ter uma emergência, importante. Você pega aquilo e você sai. Já entrega. Já tem aquilo organizado. Já entrega. Perfeito, excelente colocação, e isso é para a vida, né? Não só para esse momento. Aqui o Ariovaldo colocou que fez a pneumocócica grátis no UBS do postinho, então eu não sei se são em todas as UBS, mas realmente é algo que... Foi a influenza ou a pneumocócica, será? A pneumocócica, é a 13, né? A pneumocócica 13. Então, nós temos algumas perguntas aqui. Vai lá. Temos 15 minutos, né? Aqui. Então, eu vou liberar os comentários agora e a gente vai também respondendo aqui. Então, tá muito estressada. A Mania tá muito estressada e junto com dores internas, falta de equilíbrio, o que é que ela pode fazer para amenizar, né? Então, acho que é como a doutora Mari comentou sobre a questão de exercício, né? Físio também, algumas físios estão fazendo, né, Mari? Exato. Meditação é muito importante, então não só exercício físico, como exercício mental, né? Respiração, meditação, mindfulness, que a gente chama, né? Então, muito importante trabalhar em si como todo. Então, aqui a Neuza perguntou que muitos pacientes com doença de Parkinson moram sozinhos, né? Como muitos idosos, é isso que está acontecendo. E quando seria o momento para ele não ficar mais sozinho? Então, essa é uma questão... acontecer aí, né, na Alemanha. Então, não sei se eu entendi muito bem essa pergunta, mas quando que eles não deveriam ficar sozinhos, né? É isso? Eu acho que qual o momento de sair da quarentena, né? Quando que seria isso? Então, eu acho que, assim, por exemplo, aqui na Alemanha a gente tem que seguir É difícil prever, né? É muito difícil prever. No Brasil, assim, por enquanto, não se deve sair. Principalmente se você é maior de 60 anos e você tem algum outro fator de risco, como falamos. Como cardiopatia, problemas do coração, problemas do pulmão, né? Então, não sair e não se encontrar com outras pessoas. Eu acho que a gente tem que ter muita cautela nesse momento. O pessoal está um pouco desesperado, muito ansioso para sair, mas é o seguinte, lembre que eu estou aqui na Alemanha e a gente está começando a sair, passaram-se 60 dias. Então, no Brasil também vai sair, né? Então, você já vai poder encontrar com seus amigos de novo, você já vai poder sair, só que tem que ter um pouco de calma nesse momento, tá? Os idosos sozinhos, como eu conversei, se precisar ter uma ajuda de um cuidador, precisar de uma ajuda de alguém que vá, faça uma comida, né? Isso pode ser feito tomando os devidos cuidados. E esses idosos devem sempre conversar por imagem, né? Então é importante esse idoso ter um contato por vídeo com o seu neto, com o seu filho, com o seu vizinho, né? Se ele tem alguma dúvida, saber usar isso, né? Então é muito importante o contato virtual e o contato mínimo
necessário dentro de casa, não tem problema. Uhum. Mas já sair para encontrar todo mundo de novo, eu acho que tem que ter um pouco de calma. Eu acho que agora não é a hora e não vai ficar para sempre. Não vai ficar para sempre. Uhum. Pense que daqui a pouco, daqui a um mês, né? Que um mês você vai poder encontrar teus amigos. Então, realmente um momento de muita, muita calma. O Edilson aqui, né? agradeceu, disse que está muito legal os esclarecimentos e pediu para repetir quais as vacinas que seria então, a ideal vacina tomar. de influenza, que está sendo gratuita, está tendo várias campanhas, né, em diversos estados. Então, da influenza, né, que agora vem o inverno no Brasil, então vírus influenza, e contra pneumococo. Tem a pneumococo 3, né, contra 13, e o pneumococo 23. As duas podem ser tomadas aqui, conseguir, se for pública ou privado, né, enfim, no particular ou no postinho, tá tudo certo, tá valendo. Não, e ele também perguntou qual a indicação de DBS, né, em que momento fazer o DBS. Eu acho que isso foge... Daria outra live, né? Outra live, na verdade, uma live gigante. Eu acho... Não existe o estágio de você... Só para resumir, eu não vou falar sobre a indicação de DBS no momento, mas realmente a gente não pode deixar nem que seja feito indicado muito cedo e nem muito tardio, né? Então, os pacientes que teriam indicação de DBS são aqueles pacientes que têm pelo menos 4 a 5 anos de doença, que respondem bem a tratamento com levodopa, que têm, então, um diagnóstico correto, né, que sofrem de alguns efeitos colaterais, como, por exemplo, cinesias, flutuações motoras, né, e que não têm os fatores de exclusão. Mas, realmente, isso seria uma nova live, é um tema bem complexo, e acho que foge também um pouco do nosso tema principal, que é o coronavírus. Na verdade, é bem importante que seja avaliado de uma forma multidisciplinar para aí ter essa resposta, né? E a Isabela está perguntando aqui que recentemente leu um estudo acerca das alterações neurológicas causadas pelo Covid. Então, está perguntando se existem outros estudos. Na verdade, existem vários estudos. Se quiser também, depois me passa... fala comigo por inbox, eu posso enviar alguns. Estou vendo que o pessoal realmente fez lição de casa aqui, né? Estudou para vir aqui para a live. E a gente vai conversar também mais um pouquinho sobre as alterações neurológicas na sexta-feira, na imagem, alterações na imagem, com o Dr. Leonardo Furtado. Então, 5 da tarde, se você conseguir, Mari, vai ser bem 10 da noite também. que tá tranquilo ainda, dá pra ver. Então, só para Isabela, a gente, eu tenho uns posts que eu coloquei também no Instagram, tem um monte de artigos sobre isso, mas principalmente os pacientes apresentaram cefaleia, muitos pacientes, foi lá no começo, né, cada dia que passa a gente tá descobrindo novos sintomas neurológicos. Agora estão com Guillain-Barré, né? Então, Guillain-Barré, cefaleia, tontura, pacientes com epilepsia, encefalites graves, né? Então, assim, uma gama muito... o espectro muito grande de... hemorragias, né? Estão sendo bem AVCs, porque pela coagulação. Então, assim, tudo que você pode imaginar, na verdade, está começando a acontecer, a gente está vendo agora e estamos conhecendo agora quais são as outras manifestações neurológicas, mas tem muito artigo, Vanessa pode te mandar, eu posso te mandar, então, em relação a esse tema. Agora, sobre a questão de novidade farmacológica para Parkinson, é também bem extenso esse assunto, falou especificamente da sulfinamida, não sei se você tem alguma coisa, Lana. Na verdade, como você falou, esse é um tema que sai um pouco aqui, um assunto que sai do nosso tema. Existem novas medicações para a doença de Parkinson, a gente pode fazer uma nova live. A sulfinamida ainda não está no Brasil, a sulfinamida tem aqui na Alemanha já, mas, ao meu ver, ainda é uma medicação um pouco fraca e deve ser utilizada mais no início, tá? No início da doença, quando os sintomas são leves. Com relação à questão de ficar dentro de casa, né? O Raul perguntou, conseguiu acordar, né, Raul? Ele tinha falado que não ia conseguir acordar para assistir a live. Então, tá aí, muito bem. Ficar dentro de casa pode causar a depressão? Então, ficar em casa não causaria depressão, né? Se você já fosse predisposto, se você já tiver, então, sintomas psiquiátricos eu não sei se você tem a doença ou não, né? A gente sabe que pacientes com doença de Parkinson... Ele tem doença? Não sei se você conhece. É distúrbio de movimento, distonia. Então, a gente sabe que pacientes com distonia podem apresentar até 4 vezes mais chance de ter depressão do que pessoas normais, né? Sem a distonia. E os pacientes de Parkinson gera aí mais de 30% a 40% dos pacientes apresentam depressão, até faz parte do quadro da doença. Não pode ir a depressão, né? Mas pode agravar se você tiver uma depressão.
Então, como a gente conversou, essa ansiedade, essa falta de ter que fazer, esse medo das notícias, esse medo de quando vai abrir, esse medo de, será que eu vou pegar doença, será que eu vou morrer? Isso pode piorar. Então, converse com seus familiares, se você precisar, converse com o seu médico. Então, se estiver precisando de medicação ou até mesmo alguma terapia alternativa, acho que você deve conversar com o seu médico via telemedicina. Né? Legal. E com relação... tem mais uma dúvida aqui? A gente tem 5 minutos, né? As dúvidas também que o pessoal quiser depois mandar. Para quem não anda. Para quem não anda, a gente tem mais 5 minutinhos. Se faltar para responder alguma pergunta aqui, a gente continua no YouTube, que temos algumas perguntas aqui também. Tá bom. Quem não anda faz o quê? Então, o que você diria para... A gente já conversou, né, sobre isso. Acho que a pessoa pode, na verdade, não é porque não anda que não pode fazer exercício, né? Nós sabemos que existem diversos exercícios adaptados a pessoas que não andam, né? Então, você pode fazer outros tipos de exercícios mentais, além do exercício físico, né, de braços, de respiração e outros tipos de exercício, você também pode fazer a parte de fazer yoga, fazer um alongamento, fazer o que a gente conversou da respiração, ver coisas agradáveis, fazer a meditação, a respiração, tudo que a gente já conversou. O que você acha, Vânia? Não, é isso mesmo, assim, tem que tentar fazer o máximo que... Existem tanto fisioterapia passiva, ativa, Exato. Existem várias coisas que podem ser feitas, enfim, meditação que você está trabalhando a mente, né? Então isso é muito importante. Dá para a gente trabalhar um mundo aí, com certeza, independente da limitação que seja nas pernas, nos braços, enfim, então tudo isso pode ser bem trabalhado com um profissional especialista de preferência. Né? Exatamente. Qual o momento de ter um cuidador? Uma pergunta bem geral aqui agora, né? Eu acho que isso depende, né? Depende da limitação de cada um, depende o quanto dessa pessoa, as atividades do dia a dia estão afetadas, depende para que você precisa de cuidador. Então, tem pessoas que às vezes precisam do cuidador porque não conseguem mais tomar banho, outras porque não conseguem caminhar. Então, acho que é uma pergunta muito ampla e que deve ser realmente avaliada entre os familiares, com o seu médico, caso a caso, né? Então, às vezes, por exemplo, eu acho, para isso não precisa cuidador, mas o paciente não consegue mais cozinhar, o paciente não consegue mais tomar banho. Então, realmente, acho que é uma decisão realizada entre os familiares daquele paciente e o próprio paciente, né, avocar, não estou conseguindo fazer mais isso. Então, a gente vê muito, a gente avalia muito em relação às atividades do dia a dia, a qualidade de vida desse paciente. Então, o quanto que esse paciente precisa de um cuidador para ter melhor qualidade de vida. Mas eu acho que é muito individual essa questão. A Sônia perguntou aqui que não conhece nenhum aplicativo para meditação, pedindo se pode passar algum. Eu gosto muito de um da Vivo, que é o da Vivo Meditação, eu tenho usado bastante. Tem uma partezinha que é amor nos tempos de coronavírus, 10 minutinhos. Legal. É bem legal, eu posso te encaminhar o link depois, Sônia, me pergunta no privado. Existem eu conheço a Sônia também. Existem 3 que eu sempre indico, um que é brasileiro, que eu dito que é brasileiro, chama Positive App, app, é muito legal. Eu uso um que chama-se Calma, né, Calma. Sim, é bem legal também. Calma. E daí lá você tem vários tipos, 10 minutos, 5 minutos, né? Existem vários tipos de meditações guiadas, meditações só com barulhos. Então tem esse que chama Calma e tem um outro que chama Mindfulness, Mind Bliss, desculpa, Mind Bliss, que também é tipo, esses 2 que eu falei, às vezes você precisa pagar, outras meditações não, então ele é meio aberto. E tem o Positive App e tem esse da Vivo, enfim, se você colocar, existem vários, e de vários, interessante que tem de 40 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos, então você adapta bem ao teu... É excelente, porque agora a gente vai precisar finalizar aqui. Eu queria lançar o desafio para todos que estão aqui no Instagram, todos que estão aqui no YouTube. Herbert, eu vi tua pergunta, a gente vai responder aqui no YouTube. Então, o que a gente queria pedir para vocês e tentar sugerir, né, nesse momento de quarentena é diminuir a quantidade de informações ruins, né, de notícias ruins ao longo do dia. Se possível, tentar colocar meia hora por dia, então diminuir para meia hora. E se por acaso precisar ver mais, transformar esse tempo em exercício e meditação, para conseguir trazer coisas boas e equilibrar o seu tempo.
tenta fazer isso pelo menos nessa semana, tá? E aí você vê se foi bom para você, você continua a fazer. Eu acho uma boa, meia hora, também, né, isso aí, isso aí. Se você assistir meia hora de notícia ruim, você vai fazer meia hora de exercício físico. Não vamos mandar fazer flexão, né? Como na academia, meia hora de flexão. Um alongamento, não, mas isso aí. Meditação junto também. O que for. Para a sua saúde, para você. Tá bom? Os estudos mostram que não só exercício de alta intensidade, mas qualquer tipo de exercício melhora a sua doença. Então, faça aí. Meia hora de notícia, meia hora de exercício. Dado o desafio, né? Lançado o desafio. Mari, muito obrigada. Vamos continuar. A gente vai desligar aqui no Instagram. Vamos continuar, finalizar umas 3, 4 perguntinhas aqui no YouTube. Tá bem? Legal. Um beijo a todos. Se cuidem. Todos beijo aos pacientes que estão acompanhando. Sigam nossos Deus. canais, Instagram, YouTube. Beijos. Beijo. Tchau. Tchau. Estamos aqui, né? Nossa, ele pede para salvar, tá tudo novo, né? Mas tá aí tudo depois novo. eu pede Isso, pra salva pro salvar no IGTV. Então, pessoal que está aqui no YouTube, a gente vai continuar. A Mari, você tá me ouvindo bem aí? Tá me ouvindo? Vou até te assistir também. Tá, agora não precisamos mais do fone, né? Agora eu vou. Eu gostaria de perguntar, na verdade, continuar com a pergunta do Herbert, aqui no Insta, né? Ele perguntou como ele pode avaliar se ele está com problema de coagulação. Então, existem... Tá me ouvindo? Tô ouvindo sim. Adicionando aqui, quando você está respondendo, eu estou adicionando o IGTV já. Depois você me manda os vídeos, tá? Se puder. Manda sim. Porque eu não consegui salvar. Existem... deixa eu só ligar aqui meu Bluetooth. Existem diversos exames de sangue que você pode ver se você tem problema de coagulação ou não. Sim, dedímero, né, por exemplo. Exatamente. Mas assim, tá me ouvindo agora? Tô ouvindo. Uhum. Mas assim, não quer... Você só vai fazer esses exames, esses testes, se você realmente estiver hospitalizado ou se você realmente tiver algum problema que te leve a fazer isso, né? Não é todo mundo agora que vai... quero no hospital, quero fazer, porque eu quero ver minha coagulação. Isso não é muito assim. Na verdade, se tiver com sintomas, tá, Herbert? É aí que você veria como que você tá, como que estão tuas plaquetas, como que tá a tua coagulação, e tem exames específicos para isso e o dedímero também, tá? Então, isso só é feito em casos de sintoma de Covid, enfim, se a gente está pensando, preocupado com isso, né? Porque aí, se tem alteração de dedímero, aí que a gente pensa em algumas questões de coagulação, como eu conversei com o doutor Exatamente. na semana passada. Assistam a live do Euri que ele explica sobre coagulação, né, Vânia? Exatamente. Teve uma pergunta específica sobre isso. O Júnior de Jesus perguntou aqui sobre o distúrbio de movimento. Ele tem... Bom dia, né? Sobre o distúrbio de movimento. Eu tenho espasmos musculares que antes estavam no rosto e agora está no corpo todo. O que é que ele pode fazer, na verdade? Bom, depende que tipo de espasmo que é, né? Eu acho que você primeiro tem que ser diagnosticado. Se isso é uma distonia ou não, né? Espasmo nem sempre é distonia, né? Então, primeiro você deveria fazer uma consulta com um neurologista especialista em distúrbios do movimento, para realmente ver se essa é uma distonia que realmente começou no rosto e agora está passando para o membro. Enfim, eu acho que você deve ser avaliado por um especialista para ter o melhor tratamento, porque alguns tipos de espasmos se tratam de uma maneira, se for distonia se trata de outra maneira, então realmente você precisa de uma avaliação especialista. Isso mesmo, e assim, é difícil, mas eu acho que assim, uma coisa que você pode fazer nesse momento, se você não tiver condições de encontrar o especialista, é tudo que a Mari falou muito bem aqui, né? A questão de exercício físico, a questão de meditação, porque diminuir o estresse, né? Espasmos pioram por conta desse momento de estresse e de angústia que a gente pode piorar, com certeza. O movimento acaba sofrendo mais. E aí vira um ciclo, né? Porque você tem mais espasmo e fica mais estressado, porque tem mais espasmo, mais estressado. É a mesma coisa, treme porque é estressado, daí porque tá tremendo, daí fica mais estressado, daí então é um ciclo, tem que cortar esse ciclo.
Né? Na verdade, a gente tem muitas mensagens legais aqui. O Lucas Amaral agradecendo pelas informações, o Herbert também, o Mário Beloli também agradecendo, dizendo que está excelente. A Analice fez um comentário e perguntou assim sobre algo que é muito polêmico, né? Mas que sempre vem esse fato, essa pergunta com relação ao canabidiol. Ela disse que faz uso e se ela pode levar para o hospital, porque acho que a gente falou a questão das medicações que toma, né? Então, o canabidiol, hoje em dia, não tem problema, né? Se for bem indicado, eu também concordo, né? Algo novo, mas realmente tem funcionado muito bem para pacientes com dor. Então, se bem indicado e para sintomas específicos, acho que vai bem. Se você usa e isso te ajuda, pode levar para o hospital. Não é ilegal, é uma medicação, né? Então, você explicando para o teu médico, explicando quando for para o hospital, por que que usa, como que usa, acredito eu que não haverá problema algum, tá? Sim. Na verdade, as medicações que o paciente já faz uso, a gente consegue justificar, entendeu? Então, o médico, Exatamente. quando está prescrevendo no hospital, a não ser que o médico que vai te atender não concorde que você usa e você não está sendo prescrito por ele, entendeu? Então, o ideal é que a sua internação no hospital seja feita pelo médico que está te prescrevendo, digamos, para que ele Exatamente. concorde com a sua continuidade do tratamento. Mas se você vai com um médico novo e se você já está tendo benefício e é só continuidade do tratamento, a gente tem uma justificativa que a gente preenche no hospital, Claro. isso é qualquer medicação, que não é padrão no hospital, que no caso, Claro. nenhum hospital aqui de São Paulo, pelo menos, é padrão essa medicação, mas a gente consegue justificar que o paciente já faz uso e que ele vai fazer o uso da medicação dele, né? Por conta de Exatamente. O que também pode fazer também é pegar uma declaração do médico que receitou, né, a medicação, explicando por que que o paciente usa aquilo, e isso vai ser algo mais que você pode levar para o hospital, talvez não tenha problema, né? Isso. Tá bem, eu acho que é isso. Todas as dúvidas. Muito obrigada, colocaria em prática o Júnior de Jesus. Tem 2 anos que tenta o vestibular de medicina. Estuda 8 horas por dia. É isso mesmo. E acha que o cortisol está com cortisol alto. É preciso aliviar o estresse, né? Então, essas questões de espasmo que a gente estava conversando. Isso. Sono é muito importante. Inclusive, essas tuas 8 horas de estudo, se você não dorme bem, você não consegue assimilar e guardar, né? Você estudou, exatamente. É bem importante. Mari, então, eu queria agradecer muito. Obrigada, Vani. Obrigada por todas as informações preciosas que você compartilhou aqui com a gente, tá? A gente sabe o quanto que você estuda, o quanto que você se dedica, o tanto de carinho que você tem com o paciente, o tanto que você faz a diferença na vida de todos os seus pacientes. Obrigada. E tudo de bom, se cuida aí na Alemanha. Obrigada. Desculpa pelo horário. Bem, aí com a sua filha, né? Com todo mundo aí nesse momento de volta da quarentena, porque eu sei que ao mesmo tempo que a gente torce para vir esse momento, né, de reabertura, tudo, a gente também fica angustiado porque sabe que o vírus está solto aí ainda, né? Então, exatamente. Mas obrigado, Vani, de novo pelo convite. Fiquem tranquilos que vai acabar, né? Aqui está acabando, aí vai acabar. Desculpa pelo horário, 11 horas eu sei que não é uma hora muito boa, né? Mas realmente aqui depois é inevitável, não dá. Obrigado por tudo. Vamos continuar, o que precisar de ajuda, o que o pessoal precisar, pode contar comigo. Perfeito. Um beijo. Beijo para todos que ficaram aqui. Boa semana para vocês. Beijo. Fica com Deus. Boa semana para você também. Tchau. Beijo, tchau. Beijo. Vânia? Oi, vou só compartilhar aqui. E daí a gente já finaliza.